Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Física 1. Lembrando que essas aulas são destinadas aos cursos de Engenharia Metalúrgica e de Engenharia de Minas. Bem pessoal, dando continuidade à videoaula anterior, na videoaula anterior falamos do momento angular do sistema de partículas, né? Ah, Francisco, mas a matéria não é corpo rígido. Então, relembrando aqui, um corpo rígido ele é um sistema de partículas, mas nem todo sistema de partículas é um corpo rígido, certo? Ok? Então, com base no que foi mencionado no item anterior, né, na aula anterior, o que a gente fez? A gente generalizou de uma partícula para várias partículas, e essas partículas elas estão organizadas num sistema chamado sistema de partículas. No caso de objetos sólidos, chamamos isso de corpo rígido, ok? E aí, como eu vou desenhar aqui agora para vocês, né? A gente tem um sistema, né? Esse sistema ele tem um centro de massa, né? Um centro de massa, e aí a gente pega uma iésima partícula aqui, uma iésima partícula. Essa partícula tem um vetor RI, né? Esquece essa linha aqui. Ele tem um vetor RI, aqui um referencial O, um observador no referencial inercial, e temos um vetor centro de massa, né? Temos o vetor centro de massa R em relação ao referencial, um observador no referencial inercial, e temos a diferença entre o vetor R e o vetor RI, né? No caso aqui, esse vetor R e', como definimos anteriormente, na videoaula anterior, é o vetor posição da iésima partícula em relação ao centro de massa, certo? Ok? E aí fizemos as deduções e mostrei a vocês que o momento angular total é dado pelo quê? Pelo momento angular interno mais o momento angular externo. No caso aí seria o momento angular associado a quê? Ao vetor centro de massa, certo? Ao vetor centro de massa. Nesse contexto, pessoal, agora qual é o próximo passo que a gente tem que fazer? A gente tem que calcular o torque, né? Então, por definição, temos o quê? Que o torque de um vetor, ele é quem? Ele é a derivada do vetor momento angular em relação ao tempo, né? Olha, a gente já sabe que é o vetor momento angular de um sistema de partículas. É esse termo aqui, né? Então a gente tem que derivar esse termo. Então, consequentemente, a gente tem o quê? Que o torque, ele é quem? É a derivada em relação ao tempo, abre colchete, de quem? Do vetor L' mais o produto vetorial do vetor posição centro de massa vezes o momento linear do centro de massa. Ok? Então essa é a ideia que a gente tem que fazer aqui agora. Temos que aplicar isso aqui. Diminuir um pouco o zoom, né? Então, primeiro, como é a derivada de uma soma. Então, como é que vai ficar? Então, continuando aqui embaixo, temos que o torque, ele vai ser quem? A derivada da soma é a soma das derivadas. Então, você vai ter a derivada do momento angular, L' em relação ao tempo, mais a derivada desse produto vetorial aqui, certo? Você vai ter um R e o P, ok?
Vamos fazer primeiro esse aqui que está mais simples, né? Por enquanto. Então, continuando, o torque é igual a derivada L' em relação ao tempo, mais quem? Aí vocês vão ter o que? A derivada do produto. Então você vai ter R, a derivada do momento linear em relação ao tempo, mais o que? O vetor velocidade, que é a derivada de R. Vamos colocar devagar, né? Então você vai ter a derivada do vetor R em relação ao tempo. Vamos ampliar mais o zoom aqui. Produto vetorial, quem? O momento linear do centro de massa. Repare que é tudo em relação ao centro de massa, um P maiúsculo aqui. Repare que esse termo aqui, então vamos reescrever. Então, vou ter um dl, linha, dt, mais quem? Aí eu tenho um vetor R, produto vetorial, dp dt. Esse dr e dt é o vetor centro de massa. Então você tem um vetor centro de massa que multiplica o vetor momento linear. Mas quem é o momento linear? É a massa total que multiplica a própria velocidade do centro de massa. Então esse produto vetorial aqui, ele é zero. Certo? Ele é zero. Certo? Ele é zero. Não há necessidade de a gente colocar ele aqui. Então, continuando aqui, então a gente já sabe que o torque total de um corpo rígido, ele é a derivada do momento angular interno, digamos assim, mais quem? R, produto vetorial dp dt. Mas quem é dp dt? dp dt não é a força, então é a força resultante que atua no centro de massa. Certo? Ok? Então isso aqui é o torque. Ah, mas acabou o problema? Não. Falta o L'. Agora a gente tem que fazer a derivada do L' em relação ao tempo. Então o L' é esse termo aqui que vocês estão vendo aqui em cima, que eu vou frisar aqui, ó. Esse aqui é o termo L'. Esse termo L' a gente vai ter que derivar ele aqui agora. Então vamos derivar. Então derivando L'. Então o D' em relação ao tempo é quem? Vai ser a derivada do somatório. Então a derivada do somatório é o somatório da derivada. Então é o somatório de igual a 1 até n. Aí você tem uma derivada em relação ao tempo de quem? Mi, R' produto vetorial VI, linha. Continuando aqui embaixo, como é que vai ficar? Então eu tenho a derivada de um produto vetorial, regra do produto, né? Então como é que fica? dl' em relação ao tempo é igual a quem? Somatório n, né? E igual a 1. Aí você aplica a derivada. Então a primeira derivada vai ser quem? Você vai ter a mi, que é um escalar. Aí você tem a derivada de ri'. Isso vai dar um vi', produto vetorial vi', mais, abre o parênteses aqui, a derivada do outro termo. Então repete esse termo, mi, ri', derivada de vi'. A derivada de vi' é a linha, né? A i'. Ok? Então temos aqui esses termos, correto?
Vamos observar esse daqui. Esse daqui vai dar 0. Porque eu tenho um vetor VI, produto vetorial vetor VI. Então, produto vetorial entre dois vetores idênticos, isso me dá 0. E aí eu chego à conclusão de que a derivada linha em relação ao tempo é quem? É o somatório de I igual a 1 até N, MI, R', produto vetorial, aceleração da iésima partícula em relação ao centro de massa. Então, vamos voltar aqui em cima na expressão do torque e vamos reescrever. Vamos reescrever. Logo, teremos que, ou temos, o torque total do momento angular vai ser quem? Vai ser o somatório N igual a 1 até N, certo? E aí você vai multiplicar aqui. O que vai acontecer ao fazer essa derivada? A gente calculou esse termo e agora tem que substituir aqui em cima na expressão do torque. Então vai ser o somatório de MI, RI', produto vetorial AI', certo? Mais R, vetor, produto vetorial F. Lembrando que é a força que atua no centro de massa. Vamos escrever da seguinte forma, então. Vamos escrever dessa forma. A massa total que multiplica a aceleração do centro de massa. Eu acho que fica mais fácil de entender que aqui a gente está falando do centro de massa aqui. Certo? Aí o que acontece? Esse termo aqui é o termo associado, digamos assim, a um torque interno. Essa aceleração à linha é o vetor aceleração da iésima partícula em relação ao centro de massa. Mas se o centro de massa estiver acelerado, o centro de massa ele é um referencial não muito bom. Então a gente tem que reescrever esse termo em função do quê? Em função de um observador inercial externo. Então vamos dizer que agora o meu AI' é quem? É o A e menos o A do centro de massa. É essa relação aqui escrita, Eu simplesmente reescrevi em função do A'. Tá bem aqui, ó. Vou frisar aqui em cima, ó. É esse termo aqui, ó. Só que agora eu estou reescrevendo em função do A'. Então, o que a gente vai pegar? Vamos pegar este termo aqui e vamos substituir aqui em cima, ó. Então, consequentemente, a gente vai ter o quê? Que o torque total, ele é quem? Ele é o somatório N igual a 1 MI RI', produto vetorial, abre parênteses, de quem? A I menos A. Mais o produto vetorial de R com M vezes A. Certo? Então vamos aplicar esse produto vetorial, Então repara que aqui tem uma soma, um somatório, com um vetor que depende da soma e um vetor que não depende de soma. Então como é que vai ficar isso aqui, ó? Então o somatório, então vamos lá, vamos escrever. O torque total, ele é quem? Ele é somatório, então vai ser o somatório e igual a 1 até N, aí você vai ter MI RI, produto vetorial AI, certo?
menos quem? Aí, como o vetor A ele não está amarrado, não está preso a uma soma, a gente pode escrever dessa seguinte forma, ó. Menos produto vetorial. Repara que o negativo eu postei para fora, porque o negativo é um escalar. Você vai ter um N, só que não a ordem. A ordem tem que permanecer a mesma. I igual a 1, certo? MI produto RI. Aí a gente coloca um parênteses aqui, produto vetorial A, certo? Mais quem? Mais R, produto vetorial a massa total, que multiplica a aceleração total. Aí vamos prestar bem atenção agora nesse termo aqui, Esse termo aqui, ele é zero. Por que que é zero? Repare, por que que é zero? Qual é a definição do centro de massa? O vetor centro de massa, por definição, ele é o que? Ele é a soma de I igual a 1 até N, de quem? De MI, vetor RI, divididos por quem? Pelo somatório de I igual a 1 até N, MI. Ok? Essa soma aqui, a gente sabe que essa soma aqui é a massa total. Então, eu tenho que o vetor R é quem? Vai ser o somatório I igual a 1 de MI, né? MI, MI, RI divididos por M grande. Só que quem é o RI? O RI, ele é o RI linha mais o vetor R. Então, vamos pegar este termo aqui e substituir aqui. Então, temos o que? Vou passar já o M multiplicando. Então, temos a massa total vezes o vetor centro de massa. Ele é quem? É a somatório de igual a 1 até N. MI que multiplica quem? Um R linha I mais um R. Então, isso implica que o que? A massa vezes o vetor R maiúsculo, que é o vetor centro de massa, é quem? É I igual a 1 até N de MI R' I mais o que? Somatório N igual a 1, aqui, né? I igual a 1 de MI que multiplica o vetor R. Mas esse termo aqui agora a gente pode reescrever ele como a massa total, né? O M maiúsculo. Então esse termo aqui é o M maiúsculo. Logo, M vetor R é igual a quem? Somatório de I igual a 1 até N, MI vetor R' mais o M maiúsculo que multiplica o vetor R. Se eu passar esse termo aqui para o lado direito, ou o lado direito para o lado esquerdo, eu vou ter o que? Na verdade, esse MR que está do lado direito, a gente passa para o lado esquerdo. E aí a gente chega à conclusão de que o somatório de I igual a 1 até N da massa MI em relação RI é igual a zero. Então, voltando aqui na expressão, por isso que esse termo aqui que eu coloquei igual a zero, entendeu? Esse termo aqui, ele vai desaparecer. Por que que ele vai desaparecer? Por conta dessa análise que a gente acabou de fazer, certo? Então, isso mostra uma coisa importante. O que que é importante?
independente ou não do meu centro de massa estar acelerado, o torque dessa aceleração do centro de massa, eu vou repetir a minha frase. O fato de eu ter um corpo rígido em que o seu centro de massa se encontra acelerado, com velocidade não constante, o fato dele estar acelerado não vai induzir o que? A presença de um torque, pelo fato dele estar sendo acelerado ou não. A gente vai fazer um exercício posteriormente em que a gente tem um haltere com duas massas e o centro de massa é fixo e depois o centro de massa não é fixo. Ele possui uma velocidade que varia com o tempo, certo? E aí a gente vai ver que o torque vai ser o mesmo independente ou não do objeto estar parado ou estar andando, certo? Claro que se o objeto for acelerado, esse termo aqui vai permanecer, né? Ele vai ter movimento de translação. Agora, se a velocidade dele for constante, permanece também tendo, só que não vai ter uma força atuando sobre o halter, certo? Você não tem torque devido à ação de uma força externa sobre o centro de massa. Ok? Então, concluímos o seguinte, que esse termo aqui é zero, e aí sobra esse outro termo aqui presente, ó. Sobra-se esse outro termo aqui, e esse outro termo aqui, se a gente passar o MI multiplicando aqui, a gente vai achar o que? A gente vai achar isso aqui, ó. Então, o torque total, ele é o somatório de igual a 1 até N, RI', produto vetorial MI vezes o vetor linha AI, certo? Não, a linha não, aí não, é o A normal, sem linha, porque a gente substituiu aqui, né? A gente substituiu aqui, e aí ficou esse termo, sem linha, né? Então, quem é esse termo aqui em cima? Mais quem? Mais R, produto vetorial M maiúsculo, que multiplica o momento linear. Oh, isso aqui está errado. Que multiplica a massa vezes a aceleração. Esse termo aqui a gente chama de torque interno, porque esse MI, se a gente for aplicar o somatório, vai ter o produto vetorial, né? Então a gente vai ter uma parcela aqui associada a isso. Então esse termo aqui, quem é? É a iésima força que atua na partícula. Então o torque quem? I igual a 1 até N. E aí temos o que? Um vetor RI', produto vetorial, a força FI que atua, né? Mais quem? O R, produto vetorial, massa vezes aceleração. Ok? E aí esse camarada aqui a gente chama de torque TL, né? Então esse torque é um torque linha, que é esse termo aqui agora, né? Mais esse produto aqui, R, produto vetorial massa vezes aceleração, que também tem dimensão de torque. Ah, Francisco, por que você não botou torque? Porque essa força, desculpe pessoal, essa força é uma força que está associada ao centro de massa, certo? É a aceleração do centro de massa, certo? Aí vai depender do torque. Se a aceleração do centro de massa tem a mesma intensidade do torque, por exemplo, se eu tenho um objeto, uma barra, ó, eu vou desenhar aqui uma barra.
certo? E aí essa barra ela tem duas esferas amarradas nessa barra, certo? Massas são iguais. Aqui tem um M, aqui eu tenho um M. Aqui é o centro de massa dela, certo? É o centro de massa. Aí vamos supor que o centro de massa ela gira em torno dela mesmo, desse eixo, certo? Ela está girando porque ele está rotacionando, né? Ele está girando. Só que a princípio ele está fixo, né? E aí de repente, o que acontece? Ele começa, esse centro de massa dele começa só o centro de massa. Aqui eu tenho um vetor posição do centro de massa em relação a um observador. E aí vamos supor que esse centro de massa começa a fazer esse movimento aqui. Quando a gente for falar de gravitação, eu vou dar um exemplo para vocês bem interessante, que é o movimento da Lua em torno da Terra, né? E aí você vai ver que o movimento não é um movimento, digamos assim, circular em torno da Terra. Você tem um outro tipo de movimento, que é o movimento elipsoidal, né? É um movimento que ele vai descrevendo um movimento espiralado, que é o que vai acontecer aqui nesse caso, né? Esse haltere aqui, ele vai ficar rodando, né? Ele vai descrever um movimento circular em torno desse ponto do centro de massa. Se a gente for pegar só esse aqui, ó, certo? Só que ele está girando, então depois de um certo tempo, o centro de massa está nessa outra posição. Nessa outra posição, o centro de massa, né? Então vamos apagar aqui, vamos colocar o azul. Ou depois tem outra posição. E aí, como ele está girando em torno do centro de massa, o que vai acontecer? Esse gráfico ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Ele vai fazer esse tipo de coisa. Deixa eu fazer isso, né? Então, falando em um dos halteres, o movimento de um dos halteres será esse. E assim vai, e assim vai, até chegar à posição inicial, certo? É algo espiralado, ok? Então, mas se a gente for analisar o centro de massa, ele não produz torque. Por que ele não produz torque? A força que atua no centro de massa não produz torque. Então, esse termo aqui vai ser zero, nesse exemplo aqui. Por quê? Porque a força é do tipo central. Então, se a força é central, a aceleração ela tem a mesma direção, porém sentido contrário ao vetor R, que é esse aqui. Em azul, né, Francisco? A gente tem que colocar em azul aqui. Então, nesse exemplo que eu dei para vocês, esse produto aqui é zero. E aí eu digo que o torque externo é o próprio torque associado ao que? Ao objeto que constitui o corpo rígido, né? No caso aqui, essa esfera que gira em torno do que? Do centro de massa do halter. Certo? Isso vale tanto para massa, essa massa da esquerda, quanto para a massa da direita. Só que aí tem que multiplicar por 2, porque são duas esferas, né? Então você vai ter um telinha associado à esfera A e um telinha associado à esfera B. Certo? Ok, pessoal? Então vamos terminar a nossa aula aqui. A gente fechou a parte de torque e momento angular de corpo rígido. As próximas duas aulas serão sobre o que? Serão sobre o rolamento, né? Com rolamento, corpo rígido que se desloca com rolamento. É o rolamento sem deslizamento e o rolamento com deslizamento. E aí a gente fecha essa parte de corpo rígido e tentaremos ver se consigo chegar à parte de gravitação. Ok, pessoal? Senão a gente deixa para depois. Então um abraço e até a próxima videoaula.